Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos número 25, mais uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Estes repensamentos têm sido muito focados na mobilidade, na energia, na sustentabilidade ambiental, mas temos também abordado a sustentabilidade social, tanto ao nível do empreendedorismo, como do trabalho, como da educação, como da responsabilidade social. Não quisemos acabar esta série sem falarmos também de cultura, porque os comportamentos sustentáveis têm como base a cidadania, e a cultura desempenha aí um papel de grande relevância. O repensador de hoje toca guitarra desde os 7 anos. Começou pela clássica, seguindo-se a flamenca, onde começou a sujar a sua técnica, apaixonando-se por esse riquíssimo universo e pelo incontornável Paco de Lucia. Começou a atuar profissionalmente aos 19 anos, tanto a solo como com diversos tipos de formações, um pouco por todo o mundo. Tocou já com uma extensa lista de artistas, bem conhecidos de todos nós, pelo que destaco os mais repetentes, né? Mato Grosso, Gilberto Gil, Ciganos de Ouro ou a nossa Marisa. Além do trio com o seu nome, integra também os All Star Resistência. É um dos grandes, maiores instrumentistas portugueses e lançou agora, em plena saída do confinamento, um novo trabalho que recomendo vivamente, com 10 temas de Zeca Afonso, o que, vejam bem, nos fez escolhê-lo para este convite, em representação das artes e da cultura. E também porque é uma joia de pessoa. Bom dia, Pedro Joia. Olá, bom dia, António. Obrigado Olá, pelo bom convite. dia. Disse tudo bem? Disseste tudo bem. Foi? Acho que sim. Pronto. Exageraste um bocadinho no engrandecimento da figura, mas tudo bem, obrigado. Não. Isso não era possível, não era possível. Mas pronto, eu não te perguntei nada disto, isto é entre o pouco que sei e o que fui procurar online, o que às vezes também não é muito fidedigno, não é? Mas pronto, pelos vistos acertei. Olha, Pedro, antes de mais, muito obrigado por estares aqui connosco, como muito representante da cultura em Portugal. Como sabes, as nossas conversas são normalmente dedicadas a outras coisas, mas não quis realmente acabar esta série, que acaba esta semana, sem ter uma pessoa da tua área, para termos também não só uma ideia do que está a passar convosco, mas também de como é que uma pessoa que não é da nossa área, especificamente ligada à sustentabilidade e à mobilidade e por aí fora, encara estas coisas das alterações climáticas e das necessidades de melhores comportamentos e por aí fora. Antes de tudo isso, deixa-me perguntar-te como é que tens estado a viver esta fase de confinamento, de pandemia, de agora de início de desconfinamento, quer pessoalmente, quer profissionalmente. É uma pergunta recorrente, claro. Tenho falado muito sobre o assunto, tanto com colegas, com músicos, com amigos. Eu acho que passando o primeiro impacto, que foi aquele choque inicial de ver tudo cancelado, de percebermos que esta dinâmica iria parar, e depois, mais tarde, no segundo momento, percebemos que ia parar mesmo, e que ia parar pelo menos até ao final do ano. Tirando esse primeiro choque, que foi um bocadinho duro, a todos os níveis, porque além do corte abrupto de rendimentos que nós, artistas, músicos, pessoas do teatro, do cinema, das artes, tiveram, depois também há uma certa tendência para as pessoas poderem cair em estados, não digo depressivos, mas quer dizer, é um corte tão abrupto que é uma coisa que nós nunca vivemos. Portanto, essa fase, entretanto, passou e habituámos, como somos seres humanos, habituámos às novas circunstâncias e tivemos que nos habituar a esta ausência e saber lidar com ela. E, pronto, a partir daí, então, as coisas começaram a ser mais, não digo suaves, mas, enfim, vamos aprendendo a viver com o novo cotidiano, o novo normal, como se costuma dizer. Tu tiveste tudo cancelado, não é? Tinhas muita coisa, quer do trio, Pedro Joia Trio, quer de Resistência, Sim. fora. Parou tudo, não é? Eu tive, só para tu veres, eu tive até o momento pelo menos 27 ou 28 concertos cancelados. Entre concertos meus, concertos do meu trio,
concertos da Resistência, que este ano eram muitos, eram bastante. Concertos com outros músicos, com uma flautista americana, que é a Susan Palmer, na IDL, com quem eu iria fazer concertos em Portugal e nos Estados Unidos agora em maio. Portanto, tudo isso foi ou cancelado, em alguns casos, ou, na maioria dos casos, adiado para 2021. E, entretanto, não vives sozinho, vives com a Sofia. Aliás, se é a Sofia que está aí a fazer estas coisas, pede para parar, que estamos cheios de barulho. Sim, Sofia, há aqui um barulho, ela vai parar já. Parece que está afatada às coisas na cozinha. Mas olha, dizia eu, portanto, estás tu, a Sofia, as crianças, e portanto isto foi uma alteração grande nos ritmos e nas vivências, até porque ficaram todos fechados em casa, não é? Como é que foi viver esta fase também? Sem trabalho, não é? E com esse estigma, Claro. com esse peso de não saber como é que as coisas iam voltar. A Sofia, portanto, esteve em teletrabalho, certo? A Sofia continua em teletrabalho. Continua, pronto. A minha filha Gabriela tem 18 anos, está no 12º, tem aulas presenciais. Agora já tem, não é? Sim. Vai ter exames para a faculdade. E o meu filho Vicente, que tem 10 anos, continua com as aulas aqui no Zoom, aqui em casa. Portanto, estamos todos... Mas durante os meses tiveram os 4 enfiados em casa? Sim. Durante aquele meio de março até meio de maio, digamos, tivemos aqui mesmo confinados. Isso mudou muita coisa no dia-a-dia, não querendo entrar, obviamente, na intimidade, não é? Mas acho que é um bom exemplo, porque há muita gente, por exemplo, no meu caso, o teletrabalho por fora não foi grande novidade. Eu já trabalho a partir de casa há muitos anos, já faço muitas reuniões porque eu evito deslocações desnecessárias, portanto já há muitos anos que faço reuniões digitais e por aí fora, e como vivo num sítio sossegado também pude ir saindo por aí fora. Portanto, eu sou um privilegiado, não foi grande diferença. No vosso caso, houve mesmo uma grande diferença, não é? E é mais essa imagem que eu queria que nos contasses. No meu caso, como calculas, não houve diferença porque eu trabalho em casa. Não é? Quando não estou fora em turnés ou em concertos, o meu trabalho é em casa. Portanto, estou absolutamente habituado a isso e convivo muito bem com isso e gosto disso. É claro que o resto da família não. Estão habituados a passar uma boa parte do dia fora, ou na escola, ou no trabalho. E, portanto, houve aqui que reaprender a conviver em 24 sobre 24, a família toda. Mas devo dizer que não foi drama nenhum, foi perfeitamente pacífico. E usufruíram bem da companhia dos outros? Sim, claro. Por exemplo, a cozinha foi uma divisão da casa que ganhou muita vida porque tens que fazer refeições para 4 pessoas 2 vezes por dia, grandes refeições 2 vezes por dia, pelo menos, como calculas. As cozinhas ganharam grande vida e nós alguns quilos, não é? E nós alguns quilos, é verdade. Pois é. Olha, Pedro, vamos então agora falar um bocadinho queria-te pedir mais ou menos um diagnóstico, digamos assim, da cultura, das artes e da música em particular em Portugal. Eu sei que tu, além de músico, és uma pessoa interessada nestas coisas e nos panoramas mais alargados. Como é que tu, antes da pandemia, já lá vamos ao futuro, mas antes disto, como é que tu vias o panorama, quer musical, quer cultural, digamos, em Portugal? Bom, Portugal é um país que nas últimas décadas, sobretudo depois do 25 de Abril, criou novas dinâmicas na cultura, dinâmicas que em muitos casos não existiam, e foram-se fortalecendo ao longo destas décadas, não é? Desde 74, 75 até aos nossos dias. Foi criada uma rede de teatros, foram criadas companhias de teatro, muitas, independentes, etc. Portanto, e o panorama do setor cultural passou também a viver, uma boa parte dele, dependente dos subsídios, que muito bem são atribuídos pelo Estado, pelo Governo, e que eles próprios, esses subsídios, foram, ano após ano, sendo mais incrementados, mais engordados, porque a demanda cultural também era cada vez maior. Portanto, tudo isso é muito bom e eu estou perfeitamente de acordo com isso, e isso aconteceu em Portugal, e muito bem, porque somos um país europeu, e ainda por mais começámos a fazer parte de uma rede europeia de cultura. Portanto, a dinâmica mudou tanto neste país nos últimos 40 e tal anos, que de facto hoje em dia estamos, eu diria, ao nível dos melhores
países europeus no que diz respeito à cultura e à dinâmica da cultura. Agora, isto muitas vezes, a sustentabilidade do meio artístico é que não acompanhou muitas vezes esta dinâmica. Continuamos a ter muita precariedade, muita intermitência e, de facto, tudo isso foi muito mais visível agora, quando aconteceu este problema. Tudo isso veio à tona. Portanto, pessoas que trabalharam neste setor durante muitos anos, na maior das precariedades, mas iam trabalhando porque havia trabalho e havia dinâmica. A dinâmica caiu abruptamente e essas pessoas caíram juntamente com ela. E hoje em dia sei, porque converso com colegas meus de todas as áreas, estamos a viver situações muito dramáticas mesmo, em muitos aspectos da sociedade, mas em particular na cultura. Portanto, há gente que está a passar muito mal porque não tem qualquer tipo de sustentabilidade, não tem qualquer tipo de apoio. E estes apoios que têm sido um pouco em cima do joelho, devo dizer, dados ao setor da cultura, não têm de todo ajudado, têm mitigado situações, mas quer dizer, não resolvem aquilo que é esta intermitência endémica do setor da cultura em Portugal. E depois, eu acho que além de mais, não é só a questão dos apoios, é porque depois a área das artes e dos eventos tem sofrido um bocado do que se tem visto também noutras áreas, sobretudo com os profissionais livres, digamos. Que eu costumo dar o exemplo que eu, enquanto produtor de espetáculos, em 2000 ganhava o que ganhava. Hoje em dia não me querem, eu hoje em dia também já não estou a fazer isso, mas ainda há pouco tempo me convidaram para coisas dessas e querem pagar menos do que eu pagava à maquilhadora naquela altura. Exato. E isto não é para desmerecer a maquilhadora, quer dizer que a maquilhadora hoje em dia, imagina, portanto, se o criador e produtor e escritor daquele espetáculo e tal quer lhe pagar isso agora, a maquilhadora então está a ganhar uma desgraça. E isto é um esmagamento que se nota em muitas outras áreas também, que é isso, é mesmo, é um esmagamento que enquanto que há 20 anos atrás, ok, o trabalho era intermitente, mas aquilo que se conseguiu chegar a ganhar dava para nos aguentar, ok, 2, 3 trabalhos por semana, o resto aguenta-se. Hoje em dia não chega mesmo, não é? Não chega, é verdade, realmente as remunerações em geral não foram acompanhando o nível e o custo de vida. Isso é um problema, realmente. Hoje em dia praticam-se cachês e orçamentos que se praticavam há 20 anos ou 30. Ou menos, ou menores. Ou menores, em muitos casos. E sendo que a precariedade ainda é maior, porque cada vez há menos contratos, cada vez as pessoas funcionam mais com recibo verde e os falsos recibos verdes, etc. Há pessoas que continuam a trabalhar com organizações relacionadas com o espetáculo que estão há anos e anos e anos em recibo verde. E depois saem e voltam a entrar e tal. E também o que aconteceu depois, agora também fortalecendo essa ideia, este setor cresceu tremendamente nos últimos anos. Portanto, e uma dinâmica que antigamente, até há poucos anos, existia para um determinado número de pessoas, de repente esse número de pessoas duplicou ou triplicou. Em todos Mas os o número de espetáculos e de eventos e por aí fora não duplicou nem triplicou, não é? Mas olha que em Portugal aumentou. Tem uma oferta, eu diria até que tem uma oferta demasiada. Não é correto alguém como eu, que pertence a este setor, estar a dizer isso, não é? E eu acho que a oferta nunca é demasiado. A procura é que tem que ser fomentada. Mas aconteceu isso, realmente. Houve uma explosão, uma oferta a todos os níveis, em todo o tipo de espetáculos. E cada vez há mais gente profissional nesta área. Sim. Mas isso também, porque depois, e agora esta é uma provocaçãozinha, porque também hoje em dia já vamos confundindo muito entretenimento com cultura, não é? E depois acho que está tudo dentro do mesmo, está tudo dentro do mesmo saco e não devia estar. E depois a televisão e os mídias, os grandes mídias também vieram subverter muito esta lógica. Porque, eu estou-me a lembrar de um tempo, eu sou ainda de um tempo, e tenho 50 anos, não sou, quer dizer... Feitos no outro dia. Feitos há dias. Eu comecei a trabalhar profissionalmente na música com 19 ou 20 anos, mas apanhei ainda muito o tempo em que nós íamos à televisão, nós músicos, por exemplo, íamos à televisão, e éramos remunerados.
seja em que programa fosse. Isso acabou absolutamente. Pedro, mas eu aí por acaso não tenho essa opinião, porque mas, António, se fizeres sapatos, tens que pagar para ir publicitar os teus sapatos na televisão. Mas a televisão precisa de conteúdos. Está bem. E era suposto pagá-los. Eu aí sou, é daquelas instituições em que eu sou dessa opinião e da contrária. Porque, então repara uma coisa, António, a partir do momento em que isto aconteceu, muitos artistas deixaram de ir à televisão. Uns por opção. E os do fado então nisso acabou, ou é pago ou não vamos, não é? E às tantas a televisão vê-se confrontada um pouco com a situação de, nós não pagamos, porque isto instituiu-se, os artistas de repente, ou aquele tipo de artistas que nós queríamos que viesse, já não vêm, mas nós temos que ter conteúdos na mesma. Então vamos, entre aspas, uma expressão muito portuguesa, vamos encher chouriços. Ou seja, ou vamos fazer reality shows à parva, ou vamos fazer reality shows de informação, como também há canais especializados nisso. Portanto, eu acho absolutamente que esse fenómeno contribuiu decisivamente para um certo abaixamento do nível geral da música e da difusão cultural na televisão. Pronto, mas depois versus entretenimento, claro. Como eu percebo. Mas a questão é, mas também os artistas precisam da televisão para divulgar os seus trabalhos e os seus espetáculos e por aí fora. Absolutamente. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, dos Tonight Shows e por aí fora, que o mesmo artista, tanto acontece a produção do artista pagar ao programa de televisão para ele lá ir, como o programa de televisão pagar ao artista para ele lá ir. Depende das fases. O artista está a lançar um álbum por aí fora, é a própria a comunicação e produção do artista que anda atrás das produtoras de televisão que cobram para eles lá irem nessas fases. É claro, mas a lógica dos Estados Unidos é um bocadinho diferente também, como tu sabes. Pronto, sim. Mas está bem, mas só para dar... Portanto, haver um acordo em que, ok, podes vir cá divulgar isso à borla e oferece-nos um conteúdo, eu tenho-te a dizer que eu grande parte da minha vida foi isso que fiz. Mandava para os programas de televisão, não mandava comunicados, mandava conteúdos. Para divulgar o que eu estava a organizar, o que eu dizia era, nós podemos ir aí fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo. E isso era muito bem sucedido. É óbvio que nunca me passaria pela cabeça cobrar-lhes para ir lá fazer aquilo. Porque a minha mais-valia era estar a divulgar para depois ter gente nas coisas que eu organizava. E por isso é que eu digo, é daqueles assuntos em que eu sou dessa opinião e da contrária. Uma coisa é o artista, portanto, o nome, querer receber para ir lá, muitas vezes eu acho mal. Os acompanhantes dele, esses acho que devem receber para ir lá porque vão em trabalho. Mas isso não é uma questão da televisão, isso é uma questão das produtoras. António, mas agora eu penso assim também. Um comentador político é à televisão e é remunerado, como todos são. Nem todos. Alguns quase pagam para lá ir, sim. Mas eu percebo. Aqueles comentadores que tu sabes nos jornais da noite sim. são pessoas muito... E também estão a ir lá para vender o seu peixe, não é? Obviamente. e são remunerados e bem remunerados, calculo, pelo que fazem, assim como toda a gente trabalha naquele setor, na televisão. Mas pronto, quer dizer, isso é uma pequena parte do que eu considero que foi o processo de alguma degradação. Não vamos culpar a televisão, nem o facto de não é isso que não é essa a razão. Mas são pequenos indícios, ou seja, nós passámos a ver um tempo em que os músicos têm que estar sempre disponíveis para tudo. Há uma pandemia, porra, vai tudo para a internet fazer concertos à borla, tudo a oferecer conteúdos, tudo a animar a malta. Eu sou profundamente contra isso, devo dizer. Mas eu acho que os artistas e as pessoas da cultura e toda a gente na sociedade deve ter uma intervenção válida e em qualquer momento da sociedade. Mas os músicos não têm que ser. Os músicos, falo sempre da música porque eu sou músico. Nós, os artistas, não temos que ser os bonzinhos de serviço que estão sempre animados. Porque os advogados não são, os médicos não são. Toda essa gente é paga. E muito bem, porque estão a exercer a sua profissão. Nós, músicos, nós, artistas, temos que ser, pelo menos, regulamentados, não é? Agora vou fazer aqui uma meia-culpa. Nós, setor das artes, somos muito desunidos. Somos endemicamente desunidos. Porquê? Porque durante... Vamos culpar agora um bocadinho o tempo da outra senhora. Durante 48 anos, ninguém nos uniu, houve uma deliberada... dividir para reinar. Tentativa de dividir para reinar, seja o que for.
Enfim, mas pá, já devíamos ter aprendido a lição. Isso já foi há 40 Já lá vão outros 48 quase. Pronto, e continuamos na mesma, quer dizer, não temos qualquer corporativismo nesta profissão. E quando se tenta criar, é altamente criticado. O quê? O sindicato de músicos, que horror, pá. Eu vou fazer não, ou disso. é apoiado pela frente, aliás, eu acho que no mundo das artes vive-se muito isso, que é uma coisa é pela frente, outra coisa é pelas costas. Pois. Essa desunião que tu falas, muitas vezes é pela frente, não, somos, pá, sim e tal e quê. E depois assim que viramos costas pá, manda lá uma proposta 5 tostões mais barata do que ele, que é para irmos lá nós. Pois. Também é muito isso. Não é? Não é só na música, somos portugueses, não é? Não, é nos humanos mesmo. Eu lembro sempre daquela anedota que alguém me contou. Estava um homem a pescar ali à beira do mar, estava a pescar, e passou o inglês e viu no balde dele uns caranguejos. E havia um caranguejo que estava a tentar fugir do balde. E o inglês chamou o pescador e disse: olha, sorry, amigo, o seu caranguejo está a fugir. E o pescador olhou e disse: não se preocupa, eles são portugueses, são caranguejos portugueses. Ele não foge, os outros agarram-no. Os outros puxam para baixo. Os outros puxam para baixo. Yeah. Olha, essa é boa. Olha, Pedro, vamos mudar um bocadinho de tema agora. Pronto, como sabes, a base destas conversas são sobretudo por questões ligadas à sustentabilidade, sendo que a sustentabilidade social é muito esquecida e é uma parte muito importante da sustentabilidade também, mas pronto, mais ligada ao ambiente, às alterações climáticas, à necessidade de melhorarmos os nossos comportamentos, quer com as separações e reciclagens e reutilizações e movimentarmos de formas mais amigas do ambiente. Para já, assim, em termos gerais, qual é que tu dirias que é, agora é um autodiagnóstico, qual é que tu dirias que é o teu nível de sensibilização para isso, quer em nível mental, quer a nível de práticas? Bom, então, a nível mental, eu sou absolutamente ativo nessas matérias. Tento fazer com que a minha pegada ecológica seja o menor possível, embora devo dizer já à partida que tenho um carro a diesel, que é uma coisa péssima. Mas enfim, tento usá-lo cada vez menos. Está aqui estacionado à porta e tenho andado sobretudo de bicicleta. Boa. Que é uma coisa que cada vez gosto mais. Ou a pé, que eu adoro andar a pé. Em termos de separação de lixo cá em casa, isto está perfeitamente sistematizado. Não há qualquer dúvida. Separamos todo o lixo e é uma coisa que funciona já assim há vários anos e somos todos muito ativos nesse aspecto. Não há nada que vá parar o lixo errado aqui. Foi iniciativa vossa ou da Gabriela? Não, claro. É claro que a minha filha, e quando iniciou este processo, há vários anos, ela hoje tem 18 anos e nem lhe passa pela cabeça pôr um plástico no lixo orgânico ou um vidro que não seja no vidrão. Ou uma pilha que não seja no pilhão, etc. Mas ela teve uma participação ativa nisto porque as crianças vivem este paradigma desde que nasceram, e nós não, nós vivimos noutro tempo em que não se fazia nada disto. Portanto, se calhar nós somos os burros velhos, não é? Somos os burros velhos, mas aprendemos. Os burros velhos felizmente aprendem, ao contrário do que se diz. E de maneira que isto hoje em dia está tudo muito bem sistematizado aqui em casa. E poupanças de água e de energia também é algo presente ou é mais... Não, poupanças de água, eu devo dizer, sou aqui o polícia cá de casa. Sou mais eu, porque há banhos que duram muito mais do que deviam durar. E eu sou o polícia, tenho que dizer, olha, já está, esse banho está a durar muito tempo. Mas pronto. Mas aí, assim, eu, em relação a isto, deixa-me dizer, tu estavas a dizer em relação às crianças, é uma coisa que me é muito cara, porque nós fazemos muitas ações de sensibilização e eu, declaradamente, prefiro trabalhar com os mais novos. Porque, lá está, para os mais velhos é preciso estar a tentar reciclar-lhes a cabeça, enquanto que os mais novos aprendem e acabou. E depois ficamos com a sensação, e eu faço muitas ações com escolas e com miúdos pequenos, etc., fico mesmo com a sensação que estou a pôr grilos falantes lá em casa. E acontece, nós temos no Green Fest, por exemplo, que é um evento de 4 dias, que quinta e sexta são para escolas, sábado e domingo é para o público em geral. Acontece-nos muito, no sábado e domingo, levarmos com os paizinhos das crianças que estiveram lá na quinta e na sexta e virem mesmo ter comigo assim, você pôs o meu filho a tratar-me como se eu fosse um dinossauro, lá vou ter que começar a reciclar e por aí, pronto.
é muito engraçado. Provavelmente aconteceu-lhe o mesmo há 40 anos, não é? Provavelmente aconteceu o mesmo. Se calhar aconteceu-lhe o mesmo há 40 anos. Em relação a outros ao pai dele. Coisas, sim. Não, a questão é que as pessoas não têm noção. Por exemplo, no nosso tempo, eu sou um bocadinho mais velho que tu, mas eu lembro-me, em miúdo, ouvir lá em casa mesmo, e pronto, e venho do meio de pessoas, felizmente, algo informadas, mas mesmo assim, de se dizer que cá em casa não se poupa água. Sim. Que era, cá em casa somos aciadinhos. Sim, porque uma geração antes não se tomava banho todos os dias. Claro. Portanto, chegámos ao fim dos anos 60, princípio dos anos 70, com a necessidade de se mostrar que éramos pessoas que tomávamos banho todos. Portanto, a frase até era, cá em casa não se pode pôr água. Isto hoje em dia era uma frase quase criminosa, não é? Eu lembro sempre daquele filme, que é um filme histórico português, da Aldeia da Roupa Branca, não é? Sim. Da canção Ai rio não te queixes, ai que o sabão não mata. Não mata, exatamente. Até lava os peixes, deixa-os cor de prata. Exatamente. Hoje em dia está tudo ao contrário, não é? Isto Sim, é proibido dizer. Não podemos aqui no erro também de depois ir julgar as pessoas lá atrás. Que era um criminoso. Não, aquilo era a mentalidade da altura. Eram os tempos que se viviam, claro. Exatamente. Pedro, e ainda agora neste tema também, mas vamos aproveitar o tema para virarmos para o futuro, até porque estamos quase a acabar o tempo, vou-te perguntar, para já, olha, mantendo-nos nisto, na sustentabilidade e por aí fora, se tu achas que vai haver alterações no pós-pandemia, na nova normalidade, para já este nível de sustentabilidade e de comportamentos sustentáveis e por aí fora, e depois já vamos aos outros temas, mas achas que vai haver uma nova normalidade? Achas que aproveitámos isto para ganhar consciência e fazer alguma diferença, ou não é por isso? Eu acho que ao nível da sustentabilidade e do ambiente, sim, vamos ter impactos. Quanto a esse nível, não tenho dúvida. O planeta conseguiu respirar um pouco agora, foi uma coisa muito apreciada por muita gente pelo mundo fora, e houve hábitos que, há bocadinho quando eu disse, deixo o meu carro ali encostado diante de bicicleta, eu acho que muita gente vai passar a fazer isso. A minha filha hoje, há bocadinho, foi para Lisboa, e foi de bicicleta, a passear com os amigos, apanhou o barco aqui, e eu moro aqui na Costa Caparica, portanto ela foi de bicicleta até ao barco, foi até Lisboa, andou, ou seja, já não vai de caminhoneta, já não vai... É uma coisa... E os jovens, mais uma vez, vão ser determinantes nisso. E a nossa geração, e os mais velhos, estou convencido que vão cada vez usar menos o automóvel e vão cada vez estar mais atentos a esta questão ambiental. Isto deu, de facto, deu um aperto em relação a isso. Eu acho que sim, sem dúvida. E achas que não é agora uma coisa, por exemplo, a evitar os transportes públicos, a caminhonete, etc., que tem a ver também um bocadinho com o receio de contágio, né, de estarmos todos juntos. Achas que quando passar esta fase de receio não vamos voltar aos velhos hábitos? Eu não sei se esta fase vai passar, António. Quer dizer, ninguém sabe no que é que isto vai desembocar. Se vai haver vacina, se isto vai passar, se não vem outra logo a seguir, enfim. Agora, o teletrabalho veio com certeza para ficar, e isso já vai dar uma grande... isto reflete-se aqui o trânsito da Ponte 25 de Abril. Agora, mesmo depois da retoma do desconfinamento, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Eu sei que a escola ainda está, muita dela, em telescola, mas, portanto, eu acho que esses tempos em que toda a gente pegava no carro e vai tudo, um carro, uma pessoa, tudo. Sim. Eu acho que Achas que isso vai mesmo diminuir? Eu acho que isso vai definitivamente diminuir. Sim. Olha, que as pessoas ouçam. Esperemos que sim. Olha, e no campo da cultura e da música, achas que também isto vai resultar numa nova normalidade, que vai haver um impacto e alterações, ou nem por isso? Eu acho que vai. Agora, eu não sei bem como, mas receio que os agentes culturais que mandam as cartas e que elaboram os orçamentos tenham a tentação de dizer, isto agora... Vivemos um tempo complicado, temos que voltar, temos que dar uns passos atrás em termos de orçamentos, porque eu acho que muitas vezes nessas situações emerge sempre o pior das pessoas e não o melhor. Mas enfim, eu espero que não, e vamos lutar. Eu vou lutar por mim em particular, e muita gente neste meio vai lutar para que isso não aconteça.
Bom, mas tal como muita gente está em layoff, portanto foi uma maneira de manter os empregos, aqui vais-me desculpar, mas é daquelas coisas também que eu acho que antes, durante uns tempos, ganhar 80% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Ah, não, absolutamente. Não, mas isso, enquanto vivemos neste período, não é? Mas Sim. o problema é que isso depois mantém-se, não é? mas mantém-se, não é? Há bocadinho quando falaste que hoje se ganha o mesmo que há 30 anos, se calhar daqui para a frente vai-se ganhar o que se ganhava há 50 anos. Pois. Sim, pois, que isso não se perpetua. Agora a justificação, não é? Pois, e nós temos essa experiência que é, infelizmente, houve uma crise e tal, isto tem que baixar tudo e tal, e depois nunca mais se baralha e volta a dar. Baixar é muito rápido, subir demora décadas, não é? Sim, é verdade. Sim, agora justifica-se, esperemos que isto depois não se perpetue, não é? Pedro, para acabarmos, e como acontece normalmente, para já fica o meu protesto, mas é culpa minha porque eu também não fui capaz de cravar. Isto acabava em beleza, era ouvir-te a tocar um bocadinho, mas não te vou cravar isso. Até porque não te vou. Estás aqui para conversar, não estás aqui para exercer a tua profissão e nem eu teria dinheiro para te pagar. Não. Não, mas pronto, mas fica a nota, mas de qualquer maneira, é assim, o Pedro não vai acabar a tocar, mas procure no iTunes e a seguir a acabar de ouvir esta conversa, vá ouvir uma música do Pedro, sobretudo deste álbum do Zeca Afonso, ou se for para as minhas preferidas, vá ouvir qualquer coisa de flamenco dele, e acaba isto em beleza na mesma, sem estarmos a pôr o Pedro a agarrar na viola. Agora, já agarrou antes. Pedro... Não, hoje por acaso não comecei a trabalhar ainda. Olha, já agora um parênteses aqui, porque as pessoas não têm noção que um músico do teu nível, porque pronto, depois há os músicos do meu nível que são canastrões que de vez em quando agarram naquilo e nota-se, não é? Que eu próprio agarro na viola, no piano e 3 segundos depois está-me a apetecer partir os dedos porque eu próprio sei um bocado melhor do que aquilo. Não é que seja muito, mas sei. Agora, as pessoas não têm noção que um músico como tu é tipo um atleta de alta competição, não é? Quantas horas é que tu em média trabalhas por dia? Para ti, para as paredes, diz lá. Não tenho um horário rígido de trabalho, mas depende muito se estiver numa fase em que tenho muitos concertos, quer dizer, praticamente toco 2, 3 horas de manhã, mais 3 horas à tarde, e se tiver energia, à noite faço mais uma horinha, só para manter sempre aquele nível, porque nós estamos a falar só de técnica, estamos a falar de musculatura, tendões, tudo isso tem que ser trabalhado todos os dias e várias vezes por dia. Ao mesmo tempo que tenho que fazer muitos alongamentos, porque eu há tempos tive aqui uma tendinite, por exemplo, aqui, cotovelo, uma epicondilite, e depois tenho também no ombro. São coisas que se têm que tratar diariamente, e se passares um dia ou dois sem tocar, quando voltares a pegar na guitarra, é um sofrimento. Isso é precipitada. 6 horas dia, mesmo, e é mais quando estás em fase de muitos espetáculos, ou é mais quando estás em fase de poucos espetáculos? Não, às vezes tenho fases mais preguiçosas e toco, às vezes toco 2 horas por dia e fico cansado e fico desanimado, porque não é... Porque isto também, às vezes, desanima-te muito, não é? Pegas na guitarra, isto não sai nada. E andas ali a lutar e... Pronto, há dias assim. Mas no normal é um trabalho que te dá algum gozo ou que tu encaras mesmo tipo escritório? Tipo, isto tem que ser. Não, a primeira meia hora é sempre feia e horrível. Mas tem que ser, é aquela que tu tens que fechar os olhos e pegas na guitarra e o teu corpo todo se adapta àquilo e ao fim de meia hora a musculatura e os tendões já está tudo operacional e a partir daí sim começas a... Pronto, ok. E esse trabalho normalmente é um trabalho tipo escalas e... Sim. Muita mecanização. Mecanização, ir buscar as coisas, esticar as mãos, ir buscar as notas complicadas e por fora, ou é músicas? Não. Eu muitas vezes até de manhã dedico muito a tocar, a fazer mecanizações, percebes? É preciso mexer muito. E então na parte da tarde é que me dedico mais, a cabeça também está mais aberta já, a compor ou a fazer arranjo. De manhã trata-se muito de instrumento, de técnica, de mecanização. É ginásio, no fundo. O ginásio. Exatamente. Mas não quer dizer que de manhã não trabalho muitas vezes também isso. Sim. Não, o lado artístico, digamos.
Portanto, manhã é o ginásio, à tarde é mais prazeroso. E à noite é quando estás mais solto fisicamente, mas já estás mais cansado da cabeça, portanto, é um bocado inglório. Em dias de concerto, não é por acaso os concertos só à noite, né? À noite tu estás mais, já passaste um dia inteiro a tocar guitarra, aquilo já está tudo num ponto. E, Sim. portanto, é a altura ideal para tu mostrares aquilo que queres mostrar. Boa. Pedro, para acabarmos, então agora sim fechado este parênteses, porque acho que era importante também, porque as pessoas normalmente não têm noção. Pensam, brincar é giro, não é? Tocar é giro. Ele tem a sorte e depois não tem noção que para chegar a um nível como o teu é preciso ser um atleta de alta competição a sério e fazer ginásio de viola de manhã, alongamentos de viola à tarde e muitas vezes ainda mais. E depois a seguir, ainda ir então atuar para as pessoas. Eu acho que as pessoas, antes de falarem deste lado da cigarra dos artistas, deviam, não é só na guitarra, em todos os instrumentos, tocar uma simples escala de Dó maior. Só para verem como é que os instrumentos funcionam. Não funcionam, não é? A guitarra, o piano, o clarinete, o saxofone. Façam uma simples escala de Dó maior para perceberem a mecânica do instrumento. E a partir daí, depois projetem e imaginem o que será todo o mundo que vem à frente da escala de Dó maior. Sim. Que é, digamos, são os primeiros passos da criança. Não, e o que é depois estar 6 horas por dia a fazer coisas dessas em cada vez mais complicado e mais difícil. A coluna, quer dizer, alguém com 50 anos, como eu já, não tem a coluna de um rapaz de 20 anos, né? Portanto, tudo isto tem que ser depois muito bem doseado, não pode estar uma hora inteira a tocar guitarra na mesma posição, porque acabas essa hora, tens de levantar a cada meia hora, tens de esticar, tens de voltar a sentar, enfim. Olha, e agora mais uma provocaçãozinha. E queres dizer alguma coisa entre a diferença entre um artista e um músico? Sim, quer dizer, um artista e um músico. Vou dizer aqui um lugar comum. Um artista não tem que ser músico e um músico não tem que ser artista. Ora bem. Quando as duas coisas acontecem, maravilha. Saem Princes, não é? Quando as duas coisas acontecem, saem Stevie Wonders e Princes. Mas muitas vezes só temos uma das duas vertentes. O artista enquanto instrumentista é um canastrão e o músico muitas vezes enquanto artista também por muito bom tecnicamente seja, depois não tem a vertente de artista. Não é? Falaste aí do Stevie Wonder, que é um tipo incrivelmente único. Há dias estava a falar sobre ele. É provavelmente o último grande músico, grande herói da música americana. É um músico extraordinário. Sob todos os aspectos. Humano, técnico, compositor. É um instrumentista incrível. As pessoas não sabem. Muita gente não sabe. Pianista, sim. Harmónica. Enfim. Aliás, a harmónica, ele pega na harmónica e nós sabemos logo que é ele. Incrível. É a única pessoa que consegue tirar aquele som da harmónica, não é? Stevie Wonder. Incrível. Tu ouves o Samurai do Javaz e isto é Stevie Wonder. Só pode, mas ninguém faz aquilo. Sim, e ainda há pouco tempo estávamos a falar também, outro grande exemplo é o Chico Buarque de Holanda, que poderá não ser grande instrumentista, na realidade não sei. Deve ser muito bom, mas pronto, não é... Não é aí é mais como compositor, é que ele é realmente um músico fabuloso, não é? Talvez dos maiores do século XX, e as pessoas se calhar não têm muito essa noção. Não é? De língua portuguesa, se calhar, ainda há pouco tempo nós já estávamos a falar disso, língua portuguesa, se calhar, será o maior. E nenhum de nós gosta desta coisa do top 1, mas depois pusemos-nos a pensar e não conseguimos encontrar mais ninguém àquele nível, não é? É difícil. É muito difícil encontrar alguém no nível do Chico Buarque. É verdade. Olha, Pedro, para acabarmos então, finalmente, diz-me, para o futuro, o que é que tu achas que, para que a nova normalidade e para que haja realmente alterações para melhor e que a pandemia, portanto, nos traga coisas positivas, o que é que tu achas que nós podemos e devemos fazer para que isso aconteça, para que a nova normalidade seja melhor que a anterior? Nós tínhamos que ser mais solidários, mais atentos aos sinais que o mundo nos dá. Mas eu não sei, eu sou um pouco descrente em relação a tudo isso. Nós agora vemos o mundo todo em ebulição com manifestações antirracistas. Isso acaba sempre por ser sol de pouca dura. Aquilo passou, o momento passou e voltamos. Aquilo que manda no mundo, que é realmente o dinheiro, a finança, a economia, e tudo o resto é secundário. Portanto,
Nós tentamos fazer aquilo que podemos dentro dessa ordem mundial. Mas realmente quem manda, quem dá as cartas, é alguém lá de cima. É um Pronto, motivo então o que é que nós também. podemos e devemos fazer para que isso também mude um bocadinho? Epá, temos que ser solidários, absolutamente. Solidários a todos os níveis, não é só dar dinheiro a quem precisa. Temos que ser solidários com os mais velhos, com os mais fracos, com os mais desprotegidos. Sempre, em tudo, nas profissões, na arte, na sociedade. Mas isso é uma coisa que tem que se aprender. Essa educação na escola e demora gerações, não é? Pois, e a melhor educação, se calhar, é uma parte essencial disto. Isto tinha que ser ensinado na escola, eu acho, com exemplos vivos. As pessoas deviam realmente. A escola devia mostrar os heróis, as pessoas que tentam tornar este mundo melhor. Essas pessoas deviam ser estudadas, assim como é estudado o Marquês de Pombal ou o Napoleão. As pessoas deviam estudar. Nos manuais de história, por exemplo, tinham que estudar essas pessoas. Sim. Deste 2 exemplos complicados. Não, claro. Porque o muito bom veio muito mal também. Mas sim, mas percebo. Ok, aí fica uma boa sugestão. Vamos começar a estudar os bons exemplos de hoje em dia, porque os há, não é? Claro que há. Os bons exemplos, vamos ensiná-los nas escolas. E as crianças, cedo ou tarde vão querer imitá-los ou tentar ser como eles, porque são heróis. Pois, infelizmente, pomos-las a imitar gangsters em jogos de PlayStation, em vez de as pormos a imitar Mahatmas Gandhis, não é? Tentamos que as crianças sejam o mais bem-sucedidas possível. Meu filho, não sei o quê. Meu filho vai ser um gestor, A malta tem essa ideia, não é? O nosso ideal, quer dizer, o ideal que prevalece da educação dos filhos é esse. É o mais bem-sucedido possível, para ganhar o máximo de dinheiro possível. Eu acho que isso eu desde que o meu filho era muito pequenino e hoje em dia já tem 31 anos, que o que eu dizia é, se ele em vez de ser médico ou gestor quiser ser carpinteiro e eu puder ajudá-lo a compensar a diferença, é para o resto da vida enquanto eu puder. Eu quero é que ele seja feliz e bom, desde que bom e empenhado no que faça. E deve ser tão bom ser um bom carpinteiro. Sim, era só um exemplo, não é? Exemplo, claro. Na realidade, hoje em dia um carpinteiro até pode ganhar muito mais do que, do que um gestor, não, infelizmente, mas que um médico. Claro. É uma profissão que se valorizada e acho muito bem. Tá bom, Pedro, fica a nota, vamos ensinar melhor os nossos Teach Your Children Well. Muito obrigado por ter estado connosco. Fica a nota uma vez mais, vão ver agora a seguir, para terminarmos em beleza na mesma. Olha, eu vou fazer isso, vou ouvir uma musiquinha do Pedro para acabar esta conversa em beleza. Pedro, tudo bom no regresso ao trabalho e vamos nos vendo. Obrigado, António. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Quanto a nós, esta é a última semana do Repensamentos neste formato de segunda à quinta às 11, em parceria com a TV Amadora. Terminaremos na próxima quinta-feira, em grande, com o segundo On Mobility Online, que pode ver através do GoToWebinar. Aliás, vá-se agora inscrever. Vamos ter muitos convidados para falar de várias áreas relacionadas com a mobilidade e para debatermos e repensarmos o novo paradigma, se é que haverá, da mobilidade no pós-Covid. Saiba mais e inscreva-se gratuitamente em onmobility.live. Para já, fique saudável e repense também. Até sempre. Até já.